Vamos falar dessa coisa hoje que você faz bastante, que é a Quantum 4, a consultoria. E aí você falou, né? Uma consultoria de gestão de inovação com funding. Então, com fomento. Não são duas coisas separadas, né? E aí eu queria que você explicasse aí para a audiência o que vocês fazem, de fato. Assim, vocês entregam o que para as empresas, né? Assim, na prática. Bom, isso, na verdade, a constituição da Quantum, quando a gente puxa fomento, veio já de um conhecimento que eu tinha da época de IBM. Quando eu ia nos clientes, às vezes a gente ia lá com projetos e o que daria para fazer com tecnologias disruptivas como o Watson, etc., AI, mais outras. E aí o pessoal falava assim, poxa vida, eu adoraria fazer, mas eu não tenho dinheiro. E aí, às vezes, caíam os projetos, você não conseguia vender a proposta de valor para dizer, mas isso se paga, isso tem... eu sei, mas no tempo, agora não tenho, tal. Então, eu fiquei sempre com isso nessa parte de... Como viabilizar. Como é que eu ajudo, né? E a segunda coisa, nós tivemos um processo dentro da IBM Brasil, quando eu era presidente, a IBM tomou uma decisão de abrir o 9º laboratório de pesquisa da IBM no mundo. Tá? A IBM tinha 8 laboratórios de pesquisa, não é desenvolvimento. O P&D não tinha D, é P. O que é P na IBM? 3.000 cientistas, 6 prêmios Nobel, esse nível de pesquisa mesmo. Né? E a IBM tomou a decisão de fazer uma concorrência interna. 70 países participaram lá no início dessa corrida para ter o 9º laboratório de pesquisa, que ia ser aberto em um país. E aí, Inglaterra não tem laboratório, a Itália não tem laboratório, a França não tem laboratório. Então a gente não concorreu só com países emergentes, nós concorremos com 70 países, inclusive muitos desenvolvidos. E a gente fez, foi uma grande experiência, foi um funil enorme, e o Brasil ganhou. Né? Nós ficamos no shortlist final, Emirados Árabes, Austrália e Brasil. Que legal. Né? E aí, o desafio que a gente tinha Emirados Árabes, eles colocavam lá, a fundo perdido, 70 milhões de dólares para levar o laboratório para lá, porque enxergavam o valor que tinha em você ter esses cientistas, porque o laboratório atua em networking. À medida que você tem o nono tem acesso aos 3.000 cientistas imediatamente, né? A Austrália, 40 milhões de dólares. E o Brasil? Eu falei, não tem. E aí, eu peguei, tinha uma empresa na época que nos assessorou, mas que era mais ligado à advocacia, então não fez um grande trabalho. Nós tivemos que meio que fazer na mão o que existe de fomento no Brasil. Porque eu sabia que eu nunca ia ter nada próximo de 70 milhões ou 40 milhões de dólares. Mas eu tenho que mostrar algum dinheiro, a corporação estava olhando isso, né? Então tinham 2 Senior Vice Presidents de pesquisa sendo sponsor de cada país, né? Então, show me the money, o que vocês têm aí? E aí a gente teve que montar um Lego, que eu chamo de Lego até hoje, que tem um negócio chamado Lei do Bem, tem um negócio chamado a FAPESP aqui em São Paulo. E eu comecei a compor que tinha dinheiro, nada próximo. A gente ganhou por outras razões, que também estavam válidas na análise, né? Uma operação super sólida, estava crescendo bem, tinha um time muito bom. O país, nós fizemos toda uma apresentação do Brasil lá em Nova York, várias vezes apresentar o que é o Brasil, entendeu? 22% da terra arável do planeta, 15% da água doce. Então você vai falando de coisas que o pessoal não sabe, entendeu? Você vende o Brasil lá para fora, né? E aí, nesse momento, eu aprendi que existiam fontes de fomento. Você imagina, a IBM, que já tinha naquela época 95 anos de Brasil, nunca tinha usado um tostão de funding externo ao seu capital próprio. E eu aprendi que tinha dinheiro. Inclusive, olha, não vai me ajudar na concorrência eventualmente, mas pelo menos aqui a gente consegue fazer mais, porque não é você só ter isenção fiscal. É que com isenção fiscal eu faço mais projetos, né? Com espírito de expansão de inovação. E aí eu aprendi que isso existia. Então, quando a gente discute para a formulação da Quantum 4, a gente junta essas duas coisas, que era, eu ia em cliente e eles diziam, se tivesse dinheiro ficava mais fácil, eu faria. E a gente descobre lá, nesse processo do laboratório, que existem fontes de fomento,
E por coincidência, né, são coincidências da vida, de novo, trabalhando muito, as coisas se cruzam, os meus sócios da Quantum 4 vieram dessa parte tributária financeira. Então, que na época ia ser só uma parceria, acabou virando realmente uma criação da empresa com sociedade mesmo. Então, a gente tem essa parte de gestão da inovação, onde aí sim você entra com todos os aspectos de como é que você vai inovar, se você vai ter um catalisador ou não, como é que você tem a inovação aberta, como é que você põe startups, como é que você põe centros de pesquisa, como é que você trabalha ecossistema, como é que você monta processos estruturados, etc. Mas, junto com isso, tem dinheiro para você inovar mais. Então, a gente olha para as empresas. O que vocês têm de projetos que podem ser considerados inovação? E aí a gente olha quais são as fontes de fomento que poderiam ajudar você nesses projetos. De forma que, isso é normal em toda empresa, você faz um plano operacional, acabou o budget aqui. Tá bom, eu tinha 10 projetos, eu só consegui colocar 5. Outros 5 normalmente estão no backlog para o ano que vem. Ah, bacana. Se eu conseguir um dinheiro incremental por fonte de fomento externa, eu achei dinheiro novo para você puxar o 6º projeto, o 7º projeto, não sei se vão os 10. Mas eu consegui achar dinheiro para que você seja mais inovador. Você vai fazer mais projetos e as fontes de fomento existem no Brasil e no mundo para isso. Inovação tem risco. Então, o governo participa do teu risco para que você seja uma empresa mais inovadora. Se você for mais inovador, em teoria, você pode ser mais competitivo, mais produtivo, cresce, paga mais imposto, volta para o cofre público. Então, esse é o círculo positivo que a gente implementou quando a gente faz a parte de gestão da inovação. Então, a gente olha como é que você pode fazer mais projetos e como é que vale a pena você alinhar a inovação, porque quando você vai discutir a inovação, aí vem outros pontos. Quando a gente chega, que projetos você tem? Aí a gente ajuda a arrumar dinheiro. A gente ainda não questiona, esses projetos falam com o que na tua estratégia de inovação que tem que falar com a estratégia corporativa? E muitas vezes quando a gente faz essa pergunta, silêncio na sala. Por que eu estou fazendo esse projeto aqui? Onde é que ele tem alinhamento com o teu planejamento estratégico de inovação? Às vezes não tem. E aí, em teoria, é um problema. Eu estou pondo dinheiro em algum lugar que não está alinhado com as minhas diretrizes. Então a gente começa aí sim, ajudando as empresas a estruturar, né, esse processo. Como é que você vai colocar quanto de energia no teu core business que tem que inovar? Você quer áreas um pouco mais adjacentes que normalmente tem, não é sempre, mas normalmente tem um perfil de talvez não trazer resultado tanto no curto prazo. Que energia é essa? E depois que você tem um plano, como é que você executa para chegar naquele plano? Então, assim, é divertido e é um grande desafio, porque você toca muito dos paradigmas que existem nas empresas, né? De você, por exemplo, olhar muito só por curto prazo, você não ter métricas muito claras. Na grande maioria das empresas que a gente chega, a gente faz a pergunta: quanto vocês investem em inovação? Não existe esse prisma dentro das empresas. Todo mundo sabe projetos, todo mundo não. Muitas empresas sabem sobre projetos. Agora, inovação não tem essa característica, não tem uma chancela dizendo esse é projeto de inovação, esse é... E por que isso faz sentido? Por exemplo, porque você tem funding. Uhum. Então, assim, vale a pena eu gastar tempo para discutir isso? Eu acho que vale, porque você vai ter dinheiro incremental de alguém, portanto você vai fazer mais, você vai ser mais inovador. Então, esse tipo de discussão a gente provoca.